Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de Teologia. Vamos estudar hoje o nível Master, a disciplina Antigo Testamento, livros históricos. E hoje nós vamos estudar a aula de número 6, primeiro e segundo livro de Samuel. Então vamos lá. O versículo inicial está aqui, 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, que diz assim: E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha só, aqui é o voto que a Ana faz, não é? A Ana, mãe de Samuel. O livro aqui de Samuel já começa, não é, falando a respeito de Eucana e de Ana. Eucana era casado com a Ana, porém a Ana, como não gerava filhos, ele se casa com a segunda esposa. Naquele tempo era permitido isso, não é? Em consequência, em decorrência da esterilidade da primeira esposa. Então ele casa com a segunda esposa, que é Penina. Pelo contexto bíblico, a Penina era extremamente fértil, tinha 10 filhos, não é? Com base no texto lá que Eucana diz a Ana: eu não sou melhor a você do que 10 filhos. E a Penina fazia questão de irritar a Ana, de zombar da Ana. E a Ana, se de fato a Penina teve 10 filhos, pelo menos durante 10 anos, né? Imagine que nasceu um por ano. Imagine aí 10 anos a Ana sofrendo, 10 anos a Ana chorando, sendo humilhada, envergonhada, porque naquele tempo uma mulher que não tinha filhos era sinal de maldição, de vergonha pública, não é? Ela tinha o ventre seco, então aos olhos de todos ela não era bem vista. O texto diz que ela só chorava e não comia. Vivia com a alma abatida, chorosa, triste, até o dia que ela resolveu chorar nos pés do Senhor. Ela derramou a alma na presença do Todo-Poderoso e ela faz aqui esse voto com Deus, e Deus ouviu esse voto, né? E ela já levantou daquela oração renovada, revigorada, e aí ela vai conceber. O texto diz que o Eucana a conhece, tem relações com ela, e aí vai nascer o pequeno Samuel. E ela consagra o Samuel desde o ventre dela, não é? Antes mesmo de nascer, antes mesmo dela gerar, ela já consagra o Senhor, e o voto é que ela entregaria ele ao Senhor, para ele crescer na casa do Todo-Poderoso, no tabernáculo na época, não é? Ela faz esse compromisso, gera o Samuel, e o texto deixa claro que quando ele desmama, não é? Ela o leva lá ao templo. Mas ela não ficou só com Samuel. Lá no capítulo 2 o texto vai dizer que o Senhor a visitou novamente, ela vai ter mais 5 filhos. Olha que coisa tremenda, Deus é fiel e poderoso. Mas voltando, então Samuel foi consagrado desde o ventre, não é? Aliás, antes mesmo de nascer, ela já consagrou ao Senhor através desse voto, e ele vai ser um grande servo de Deus. Samuel vai marcar um período de transição da história de Israel, não é? Um personagem ímpar na história de Israel, porque ele marca o período da transição da história dos juízes para a monarquia de Israel, do período, né, que outrora no tempo dele teocrático, para o período da monarquia. E ele vai ter 3 funções: ele vai ser sacerdote, ele vai ser juiz e vai ser também profeta, um tipo de Cristo também. Já estudamos tipologia no nível expert, né? Então a autoria do livro de Samuel, a maioria, óbvio, atribui o próprio Samuel, pelo menos a primeira parte. No original era um rolo só, não é? Era um livro só, mas na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, foi dividido em 2, para facilitar o estudo, não é? Então foi dividido em 1º e 2º Samuel. Por que eu disse que ele escreveu a primeira parte? Porque o capítulo 25 narra a morte de Samuel. O primeiro livro, né, o capítulo 25, narra a morte dele. É provável que a continuação, não é, até o final, tenha sido feita pelos profetas Natã ou Gate, ou os dois, não é, que reuniram lá a história, os textos, para poder completar, para poder concluir. Então Samuel já nasce debaixo de um agir sobrenatural de Deus. Ele já nasce fruto do poder sobrenatural do Todo-Poderoso, e ele vai crescer num ambiente que quem olhava de fora pensava é o melhor lugar para se estar, que era no tabernáculo, na presença de Deus. Mas o texto não vai esconder quem era Eli e os seus filhos, né? Os filhos de Eli eram 2 sacerdotes que tomavam para si as ofertas, eram ladrões, prostitutos. Leia depois o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, o texto vai dizer que eles eram filhos de Belial. Filhos de Belial significa gente que não tinha
um caráter, que não tinha escrúpulos, que não era de boa fama, não fazia o que era certo, direito, honesto. Então esses sacerdotes utilizavam o sacerdócio, a função sacerdotal em benefício próprio. Eles tomavam para si as ofertas que eram de Deus, eles caíam em prostituição e adultério, embora casados, adulteravam com outras mulheres, e a má fama corria todo Israel, de uma tal maneira que a Escritura diz que que o povo, aliás, rejeitava entregar as ofertas de Deus porque via o que os sacerdotes faziam, e aquele pecado chegou até o Todo-Poderoso. Eli via tudo aquilo, mas o Eli passava a mão na cabeça dos filhos, era conivente. Era conivente com aquilo que eles faziam, não os repreendeu, não os afastou do sacerdócio, não compreendeu o que Deus havia dito através de Moisés, lá no livro do Êxodo, que Deus queria um povo santo. Lá em Levítico, Deus havia dito também, capítulo 11, sede santos porque eu sou santo. Os representantes do povo não viviam em santidade, aqueles que tinham o encargo de representar o povo diante de Deus eram os primeiros a dar maus exemplos. Infelizmente, nos nossos dias também não é diferente, muita gente que é para ser exemplo, como Jesus foi e ensinou, e ele mesmo disse, João capítulo 13, eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, vocês façam também. Tem muita gente na nossa geração que infelizmente são como Hófni e Finéias. Mas Samuel cresce naquele ambiente, mas ele não é contaminado por isso. Embora veja os maus exemplos, ele não se torna um mau exemplo. E é interessante que no capítulo 3, Deus fala com ele, ele é ainda jovem, garoto, ele ouve a voz do Senhor, e ele pensa que é Eli, ele vai lá, ele diz, não Samuel, não sou eu. Ele volta a segunda vez, ele ouve aquela voz, Samuel, ele pensa que é Eli, e na terceira vez o Eli diz, olha, não sou eu. Ele não orava mais de madrugada, ele não buscava mais a Deus. Ele diz, se você ouvir essa voz de novo, saiba que é Deus querendo falar com você. Fala para Deus, fala Senhor, que o teu servo ouve. E Deus fala com Samuel, e Deus vai dizer de maneira clara, o Eli sabia que os seus filhos estavam fazendo coisas aos meus olhos execráveis, abomináveis, ele não fez nada. Vou destruir os filhos de Eli, vou matar os dois. Não adianta eles apresentarem mais sacrifício nenhum, porque eles sabem o certo, preferem o errado, para eles não tem mais perdão. E de fato Deus vai fazer, e Deus deixa de maneira clara, vou dar o sinal matando os dois no mesmo dia. No dia seguinte Eli vai lá, pergunta para o jovem Samuel o que foi que Deus disse. Samuel temeroso, mas ele insiste, Eli insiste que Samuel conta tudo. Mesmo assim, o Eli não se arrepende, ele diz, bem, Deus falou, Deus faz o que ele quiser. Perdeu completamente o temor de Deus. E isso é perigoso, porque quando a pessoa serve a Deus, está na casa do Senhor, mas perdeu o temor do Senhor, isso é muito perigoso, porque fica longe de Deus mesmo estando dentro da igreja. Isso é um perigo terrível. No capítulo 4 fala da batalha que houve entre os filisteus. Na primeira batalha morrem alguns homens, na segunda batalha outros tantos vão morrer, e na segunda batalha vai morrer 30 mil homens, fora Hófni e Finéias, e o inimigo leva a arca. Quando a notícia chega que o inimigo havia vencido a guerra e levado a arca, o Eli cai da cadeira em que estava, quebra o pescoço e morre. Olha que tragédia. E quando a esposa de Finéias ouve a notícia de que agora ela era viúva e de que o inimigo tinha levado a arca, ela entra em trabalho de parto, estava grávida e gera o filho do Finéias e coloca nele o nome de Icabô, quer dizer, foi-se a glória. Aquela ação do inimigo levar a arca, espiritualmente o povo compreendeu, Deus está nos abandonando, porque os sacerdotes que o serviam eram sacerdotes que não tinham o menor temor de Deus. Mas o jovem Samuel vai crescendo na presença do Senhor, vai crescendo no temor do Senhor, vai sendo usado na presença do Todo-Poderoso, porque ele busca Deus, ele compreende que é responsabilidade dele buscar ao Senhor, servir ao Senhor, e isso ele vai fazer, Ele vai julgar o povo, ele vai exercer a função de juiz, ele vai interceder pelo povo como sacerdote. No capítulo 8, os filhos de Samuel também não vão ser bons exemplos. Ele ensinou, ele fez o que ele podia, mas os filhos não foram bons exemplos. Por que Deus não rasgou o sacerdócio de Samuel como rasgou o de Eli? Porque o Samuel não passava a mão na cabeça dos filhos, ele ensinava, ele orientava. No Novo Testamento, 1 aos Coríntios, 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o texto deixa claro que aquele que faz a obra, seja ele pastor, bispo, enfim, tem que governar bem primeiro a sua casa. A igreja começa em casa, tem que ter os filhos em sujeição, tem que ter a esposa, e tanto mulher quanto marido, tanto faz, mas se não está a casa organizada, como é que vai cuidar da igreja do Senhor? A igreja começa em casa. Então, nesse período, vem o povo, e o povo começa a pedir a Samuel um rei.
Samuel fica triste, cabisbaixo, poxa, Senhor, o povo está pedindo um rei. E aí Deus vai dizer para o povo, Samuel, eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. E aí Deus vai falar para Samuel ungir o primeiro rei. Eles não queriam um rei, Deus resolveu dar o rei que eles queriam. O homem mais alto de Israel, mais bonito, alguém que ia chamar a atenção, que é o Saul, filho de Quis, que vai ser o primeiro rei da história de Israel. Deus manda Samuel ir lá e ungir, e Deus unge a Samuel. É interessante que no capítulo 10, o primeiro livro de Samuel, Samuel ele tinha uma escola de profetas, ele montou essa escola de profetas para buscar a Deus, e a turma lá vivia cheio da glória, do poder, buscava a Deus, era algo impressionante, a unção que tinha lá, é tão impressionante que lá na frente, depois que o Saul é rei, já antecipando um pouco a história, depois que o Saul é rei, que ele vai perseguir Davi de morte, e o Davi vai lá se esconder na escola de profetas, ele manda um pelotão e o pelotão chega lá, a unção era tamanha que aquele desejo de matar saiu do coração dos homens e eles entram lá na unção, na glória do Senhor. Depois ele manda outro pelotão e a mesma coisa, o terceiro pelotão, e por fim o próprio Saul vai, e quando ele chega lá, ele entra lá e vê a unção e aquele desejo de morte sai do coração dele naquele momento, porque a glória do Senhor era tamanha naquele ambiente que Samuel e os demais, aquela escola de profetas, buscavam ao Senhor. Mas voltando então, ele vai lá e unge o primeiro rei, e a história de Saul é contada no primeiro livro de Samuel. Era um homem alto, e toda vez que a Bíblia descreve características físicas de alguém, não é por acaso. Ele era alto, do ombro para cima, diz a Escritura, era mais alto, bonito. Pensa aquele camarada posudo, aquele homem bonito, imponente, que chega, já rouba a cena, já chama atenção, oh, que belo homem. Assim era o Saul, mas era o rei que o povo queria. E o rei que o povo queria fazia o que o povo queria. Saul começou até bem, Ele foi lá no começo, quando ungido rei, ele foi cheio de unção, profetizou, está escrito lá no capítulo 10, começou bem, lutou contra os inimigos, começou obedecendo a Deus. O reinado de Saul tem 3 fases. Começa bem, obediência, unção, fidelidade, chega no momento de desobediência e depois começa o declínio, a rebeldia, a obstinação, o afastar-se de Deus, a inveja de Davi, quer matá-lo. Então ele começa até bem, só que chega um momento que ele desobedece a Deus. No capítulo 13, o Samuel tinha deixado claro, vai lá para Gilgal, me aguarda lá, depois de 7 dias eu vou lá para apresentar o sacrifício. Ele foi para lá, Saul está lá com o povo, Samuel demorou um pouquinho e o povo começou a ir embora. Ao invés de ele usar a autoridade de rei para dizer, ninguém arreda o pé daqui, Samuel disse que ia vir, vamos aguardar ele chegar. O texto diz que ele mesmo diz, traga aqui o sacrifício que eu vou apresentar. Ele era rei, ele não era sacerdote. E ele fez isso. Quando Samuel chegou, Samuel disse, que loucura que você está fazendo. Você agiu agora como um necio, como um louco. Se você tivesse obedecido, Deus seria confirmado o teu reino. Mas porque você fez isso, Deus já se tem provido de um novo rei, segundo o seu coração. Note que Deus fala isso através de Samuel. Isso não aconteceu da noite para o dia. Isso vai demorar ao menos, no mínimo, 15 anos para acontecer. O Saul continuou sendo rei, continuou tendo a coroa na cabeça, mas longe de Deus não tinha mais o Espírito Santo. Deus dá ainda para ele uma segunda oportunidade, no capítulo 15. Deus dá uma ordem clara para ele ir lá exterminar os amalequitas, exterminar. Deus havia dito, lá no capítulo 17 de Êxodo, depois você lê lá, quando a primeira batalha, quando o povo sai do Egito, foi contra os amalequitas, e Deus disse para Moisés escrever num livro e falar para Josué que ele ia riscar a memória dos amalequitas. Depois você lê o Deuteronômio 25 e explica a estratégia dos amalequitas, atacaram por trás, a traição, Deus ficou irado com aquilo, e aí Deus vai usar Saul para exterminar, só que o Saul não extermina completamente os amalequitas, Deus diz, é para exterminar tudo. É para matar todos os homens, mulheres, tudo, até os animais, não é para deixar nada. Só que quando chega lá na batalha, o povo, vendo o melhor dos animais, mataram o povo, mas o Saul deixou o rei. Não mataram o melhor dos animais, pelo contrário, levaram para Israel, tomaram para si. Naquela época era comum, quando um rei vencia uma batalha, zombar do outro, levar o outro preso para dizer, eu te venci. Tripudiar sobre o outro, ostentar, ficar naquela pose, eu sou o cara, eu sou melhor do que você, o meu reino, o meu exército é melhor do que o teu. E é isso que o Saul está fazendo com o rei Agag. E aí o Samuel chega, ele diz, que barulho é esse balido aí que eu estou ouvindo dos sinos, que negócio é esse?
por acaso você tomou do que não era para tomar? E aí o Saul vai dizer, olha, a gente trouxe aí os animais, as ovelhas, as vacas, para sacrificar a Deus, Deus vai se agradar. E aquele famoso texto, né? Deus se agrada mais da obediência do que do sacrifício. Né? Deus se agrada mais da obediência. Samuel pega a espada, atravessa o rei Agag, o mata, e naquele momento Samuel dá as costas para Saul e vai indo embora. E o texto diz que o Saul agarra e rasga a capa dele. Quando ele rasga a capa do Samuel, né, porque o Saul queria que o Samuel estivesse junto com ele, para que para o povo o status, a vaidade, o ego humano, né? Se o povo vê Samuel do meu lado, Deus está do meu lado, está tudo bem, está tudo tranquilo. E aí quando ele rasga a capa do Samuel, depois você lê o capítulo 15, o Samuel vai dizer assim, Deus rasgou hoje o teu reino e já tem dado ao teu próximo homem segundo o coração dele. O Samuel voltou, porque o Samuel tinha dó do Saul, né? Ele tinha dó. E aí ele volta, o povo vê, está todo mundo lá, todo mundo aplaudiu, viu, mas espiritualmente Saul já estava em declínio, ele não obedecia mais a Deus, e obediência é princípio, não é? E depois Deus já manda em seguida o Samuel ungir o novo rei. O profeta Samuel fica ainda com dó, e o próprio Deus vai dizer, até quando você vai ter dó dele, do Saul, havendo eu rejeitado? Por que Deus rejeitou Saul? Porque ele mesmo não quis obedecer a Deus. Embora ele fosse o primeiro rei, Deus sempre deixou claro que ele continuaria governando. Só que o Saul não entendeu que deveria ser uma teocracia, ele compreendeu que seria uma monarquia, o governo dele, não é? Já que Deus deu o primeiro rei, o rei que o povo queria, e colocava o povo em primeiro lugar para agradar o povo e não a Deus. E querido, querida, não tem como agradar a todo mundo, saiba disso, agrade a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar, mas tenha consciência. Você perseverando nisso, querendo agradar a Deus, muita gente será desagradada. Mas o que é que vale mais? O Senhor em primeiro lugar na sua vida ou os outros, né? Nós encontramos na Escritura gente que agradou a Deus, como Enoque, que agradou a Deus, que andou com Deus. Nós encontramos o próprio Senhor Jesus dizendo, João 8:29, por isso o Pai não me tem deixado só, Ele sempre está comigo, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Nós temos que agradar o Senhor, colocá-lo em primeiro lugar e não colocar os outros, as outras coisas e deixar Deus por último, não é? Deus então manda o profeta Samuel ungir o segundo rei, agora homem segundo o seu coração, que vai ser o Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, mostra a unção, né? Davi sendo ungido rei. Samuel vai na casa de Jessé, vem lá os filhos de Jessé, os primeiros, os mais velhos, né? O Eliabe, o Elisabe, os outros. E quando Samuel vê, ele pensa, ó, está diante de mim o novo rei. Por quê? Qual era o parâmetro que o Samuel tinha? Alto, bonito e forte. Esses eram os irmãos mais velhos de Davi também. Só que Deus deixa claro, não olhe para a aparência, porque Deus não vê como o homem vê, Deus vê o que está no coração. O Davi era um menorzinho, era um adolescente, né? Franzino, magrinho, ruivo, de gentil aspecto. E aí foi aquele que Deus mandou ungir o novo rei. Dali em diante, Deus leva o Davi para o palácio. Ele tocava a harpa e os demônios que estavam na vida de Saul saíam. Note que o texto, se você ler a tradução Almeida, o texto vai dizer espíritos maus da parte do Senhor, na tradução Almeida. Não é que Deus enviava demônios, coisa nenhuma. É porque o Saul entristeceu tanto o Espírito Santo saiu dele e encheu a Davi, né? Que lemos lá depois do momento da unção, Davi é ungido rei, o Espírito Santo veio sobre ele e o encheu. Então, se Saul não tinha mais o Espírito Santo, ele ficou vulnerável agora e os inimigos, os demônios vinham atacá-lo. E ele ficava perturbado, né? Ele ficava perturbado. Aí levavam lá Davi, o Davi tocava a harpa e os demônios iam embora. Como o próprio Davi vai dizer no Salmo 22, Deus habita em meus louvores, um homem ungido, um homem cheio do Espírito Santo, o demônio não fica, quando chega a luz as trevas saem. Então, muito bem, o Davi vai se tornar depois pajem de armas de Saul, mas antes disso, o capítulo 17 narra a história do Golias, uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia, quando Davi derrota o Golias, um gigante, não é? Que o próprio Saul estava com medo. Por que estava com medo? Ele não tinha mais o Espírito Santo. Se o rei, que era o líder, estava com medo, imagina o general, imagina o exército, o povo todo acovardado. O texto diz que durante 40 dias o Golias zombava deles, né? Pedindo um homem para lutar e não tinha ninguém. Até que o Davi vai lá ver aquela situação e ele ia levar comida para os irmãos, né? Foi lá com o jumentinho levar comida para os irmãos. E ele olha e diz, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Olha só, e ele vai à batalha.
ele vai à peleja, e você conhece a história, depois leia 1 Samuel 17, né? Vence a batalha, né, com a pedra, lança lá, essa pedra é óbvio, representa o Senhor Jesus, Romanos 8,37, através de Cristo nós somos mais do que vencedores. O gigante cai com o rosto em terra, Davi corre, pega a espada, corta a cabeça dele e o povo vibra, vai para cima, matam lá os filisteus e aí a fama de Davi se espalha na nação. As mulheres começam a cantar, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares e aí o Saul começa a perceber aquilo que Samuel havia dito, que Deus já se tinha provido de um novo rei. O Saul sabe que o Davi é rei. Nesse mesmo episódio, nesse mesmo momento, o próprio Saul vai dizer o que falta para ele? Só o trono? Ele compreende que o Davi vai ser o novo rei, mas ele não quer, porque o ego, a vaidade, quem não tem mais o Espírito Santo, o coração enche de ego, de vaidade, de soberba, de inveja. E aí ele começa a invejar Davi e ele começa a perseguir Davi. Em determinado momento, Davi está no momento de refeição com eles, o Saul lança uma lança e o Davi desvia, e naquele momento ele percebe, o Saul quer me matar. E aí, nesse momento, começa a perseguição. O Davi tem que fugir e o Saul vai o perseguir e ele deixa claro, tem que achar Davi e matar. Nesse momento, depois, o Davi também vai fazer um acordo com Jonatas, filho de Saul, porque o Jonatas percebeu que o Espírito Santo não estava mais sobre o pai dele, ele sabia por certo que o próximo rei seria Davi, e ele faz um acordo, use de beneficência comigo e com a minha família, use de beneficência com a minha família, eu sei que você vai ser rei um dia, e quando você for, lembra dos meus. Eles fazem esse acordo, o tempo vai passar, lá na frente o Davi vai fazer beneficência de fato, depois você lê lá na frente, 2 Samuel capítulo 9, quando ele manda trazer Mefibosete, mas aí já é mais lá na frente. Mas voltando, Saul vai para perseguir o Davi, a inveja vira raiva, a raiva vira ódio, e o ódio faz virar uma perseguição desenfreada, louca, a ponto de do rei Saul mandar matar 85 sacerdotes em Nob. Ele perdeu completamente o temor de Deus, ele mesmo vai consultar a feiticeira, e é interessante nesse momento aqui, quando ele vai consultar a feiticeira, ele se disfarça, mas a feiticeira, o inimigo mostra para ela que é o rei, e aí ele mesmo vai dizer, mostra aí o que você está vendo. Ele já não vê mais Deus, Deus já não fala mais com ele, porque ele não tem mais temor de Deus, ele não obedece, Samuel já tinha morrido. E aí ele vai até a feiticeira para consultar os mortos. Olha só que coisa temerária, a abominação aos olhos do Senhor, está lá em Deuteronômio 18, Isso é abominação, consultar os mortos. E a feiticeira diz assim, eu vejo um homem subindo, um ancião, e é nesse momento que o próprio Saul conclui que era Samuel. Não é Samuel coisa nenhuma, é o inimigo que é sujo, o inimigo com artimanha para enganar o próprio Saul. Qual foi a fala do dito Samuel, lá, qual foi a fala do demônio, melhor dizendo, amanhã você vai estar aqui comigo. No dia seguinte, a batalha apertou contra os filisteus e o Saul acabou se matando. Acabou tirando a própria vida. Sem o Espírito Santo, sem salvação, vai direto para onde? Vai direto para o inferno, onde o inimigo queria que ele estivesse. Ele pensou que era o Samuel, não era o Samuel coisa nenhuma, era o inimigo que usa engano, que usa artimanha, fingindo que era, e ele acreditou. Ele não tinha mais o Espírito Santo, ele não tinha mais discernimento, E aí o segundo livro de Samuel, começa falando a respeito do reinado de Davi, do crescimento, de como ele buscou a Deus, seu reino foi confirmado em todo Israel. Ele começa reinando em Hebrom, reina 7 anos em Hebrom, depois ele vai reinar em todo Israel, a conquista de Jerusalém, que antes era Jebus, ele conquista Jerusalém, faz lá a capital. Também aqui no segundo livro de Samuel vai narrar, a Escritura não esconde nada, vai narrar graves pecados que Davi cometeu. E isso é um alerta para nós, amados, porque Davi era um homem fiel, temente, um homem de oração, um homem que buscava a Deus, que tinha intimidade com Todo-Poderoso, mas um dia ele vacilou. O Senhor Jesus diz de maneira clara, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiar primeiro. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, o texto diz, quem está de pé, olhe para que não caia, cuide para que não caia. O texto é claro, segundo Samuel 11, que era o tempo dos reis irem à guerra. O Davi não foi, ficou em casa, Mandou lá o Joabe, que era o general. Não, o Joabe é um camarada batuta, um camarada de guerra, habilidoso, vai liderar o exército, vamos vencer, ele fica em casa. E o texto diz que ele foi passear pelo terraço, já era de tarde, e olhou lá a Batseba tomando banho, e ela é uma mulher linda, que chamou a atenção dele, e ele começou a olhar, e é perigoso, Diz lá também Gênesis 3:6, que a mulher viu o fruto.
que era bom, agradável, desejável. Ele desejou a mulher. E a palavra já era clara, né? Um dos mandamentos era não cobiçar a mulher do próximo, nem nada do próximo. Primeiro ele cobiça. Ele manda saber quem é. E chega a notícia a ele, é Batseba, filha de Eliam, mulher de Urias. Ele manda trazer a mulher e ele se deita com ela. Então ele cobiça, comete pecado, depois ele adultera, a mulher engravida, manda notícia, estou grávida e agora o que é que nós vamos fazer? E ele trama um plano ainda pior. O Salmo 19 diz que um abismo se chama outro. Olha o perigo, amados. Um homem de Deus, um homem de oração, um homem que tinha intimidade. Abre o teu olho, nós temos que vigiar. Eu olho por mim, você olha por você, o negócio é sério. E aí ele trama trazer Urias de volta da batalha e mandar Urias para casa. Naquele tempo não tinha teste de DNA, então, se o Urias tivesse relações com a esposa, quando o filho nascesse seria dele. Só que o Urias era um camarada fiel. O Urias disse, como é que eu vou para a batalha? Se o meu povo, se os meus irmãos estão lá na guerra. Amanheceu Urias na porta do palácio, quando Davi soube daquilo, ele ficou enfurecido. Ele ficou enfurecido, como diz o texto lá de Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Querido, querida, nós temos que vigiar, nós não podemos dar lugar ao diabo, porque se der lugar, ele entra e entra para arrebentar, entra para destruir. Então, o Davi ficou enfurecido, fez uma carta escrevendo ao Joabe, Joabe, coloca Urias na frente de batalha para que ele morra. Olha só, e mandou a carta pelas mãos do próprio Urias. O Urias levava uma sentença de morte e não sabia. Olha só que coisa terrível. E aí chega lá, Joabe recebe a mensagem e vai cumprir a ordem. Coloca Urias na frente da batalha, Urias é morto, Joabe manda lá avisar. E o capítulo 11 termina dizendo que isso foi mal aos olhos do Senhor. Mal acabou o luto, a Batseba, quando soube, mal acabou o luto, Davi já trouxe ela para o palácio, tomou ela por esposa. Aparentemente ninguém tinha visto, mas Deus viu. Deus viu. Deus ficou extremamente decepcionado com Davi. E aí Deus manda no capítulo 12, segundo Samuel 12, manda lá o profeta Natan, conta aquela parábola com sabedoria, com entendimento sobre os dois homens, um tinha só uma cordeira, o outro era rico, o rico recebendo visita pegou lá a cordeira do pobre, matou e serviu para os outros comerem. E o texto diz, quando Davi ouviu aquilo, ele ficou enfurecido. É digno de morte tal homem, quem fez isso, e pela cordeira tem que restituir quadruplicado, porque fez isso, não se compadeceu. E aí, ele enfurecido, querendo saber quem era esse homem, porque é mais fácil a gente ver o pecado na vida do outro. Querido, querida, quando nós andamos com Deus, quando nós andamos com o Espírito Santo, nós vemos o nosso pecado. Lembra lá Isaías 6? Os olhos dele, ele viu o Todo-Poderoso, ele viu e ele falou, ai de mim que vou perecendo, que eu sou um homem de lábios impuros. Quando nós andamos na presença de Deus, a santidade dele, a glória dele, revela o nosso próprio pecado. Agora, quando estamos longe de Deus, é mais fácil apontar o pecado alheio, o pecado do outro, do que o nosso próprio. Davi ficou nesse momento enfurecido. E aí Natan vem e diz, você, esse homem, assim diz o Senhor, te coloquei como rei em Israel, te dei a casa que era de Saul, te dei mulheres, te dei ouro, prata, te dei tudo. Por que você desprezou a palavra de Deus, tomando Batseba por tua mulher, mandando matar Urias? Porque você matou Urias com a espada dos amonitas, a espada não vai se apartar da tua casa. Davi se arrependeu, de fato, ele vai dizer, pequei, já está declarado, mostrado o pecado dele, ele vai se arrepender, ele vai pedir perdão, mas as consequências vão vir. O filho que a Batseba estava esperando morre, depois a espada de fato vai trazer uma tragédia na família do próprio Davi. O filho mais velho, Aminon, vai violentar uma outra filha de Davi, a Tamar. Depois outro filho dele, Absalão, vai mandar matar o Aminon. Depois o Absalão foge, depois de anos é perdoado por Davi, volta para Jerusalém, mas vem com um exército contra Davi. Davi tem que sair de Jerusalém, aí já é o segundo livro, capítulo 16, ele sai envergonhado de Jerusalém, o Simei está amaldiçoando, está praguejando, os outros querem, deixa eu ir lá matar. Ele falou, não, pode deixar. Ele sabe que aquilo que ele está passando é consequência do pecado dele. Embora ele tenha se arrependido, a consequência veio. O Absalão toma o trono em Jerusalém, monta uma tenda no terraço e diz o texto que ele manda trazer todas as concubinas de seu pai e se deita com todas. Olha só, depois o Absalão vai perseguir o Davi, acaba sendo morto, Joabe mata, Davi volta depois. Ele se arrependeu, escreveu o Salmo 51 e escreveu também o Salmo 32. O Salmo 51 é depois do arrependimento, ele escreve, E ele vai dizer no versículo 10 em diante, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo.
torna a dar-me a alegria da tua salvação. No Salmo 32, ele escreveu assim, deixa eu ler aqui, Salmo 32, a partir do versículo 1. Bem, se você ler na tradução Almeida, vai estar lá, masquil de Davi. O masquil quer dizer que é um salmo didático. Todos os salmos foram escritos em forma de música, de louvor, mas o masquil significa que, além de ser um louvor, tem um ensinamento, tem uma instrução lá. Não só o Salmo 32, mas vários outros também são masquil, são didáticos, são pedagógicos, têm instrução. O Salmo 32 começa dizendo, bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, os meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei, confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Ele começa o salmo dizendo que é bem-aventurado quem tem os pecados perdoados. Ele compreende a importância da restauração, do perdão, que é só o Senhor, o Todo-Poderoso, que tem para dar. Ele compreende isso e é por isso que ele só cometeu um adultério, ele não cometeu dois. Lá na frente, no capítulo 24, o texto diz que Satanás o incita para ele fazer o censo e ele acaba vacilando mais uma vez e ele faz o censo. E aí Deus fica enfurecido. Por que Deus fica irado com aquilo? Porque Deus havia prometido a Abraão que a descendência dele ia ser como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. O texto diz lá que o Joabe ainda disse, não, meu senhor, não são todos os céus, meu senhor, mas diz o texto que prevaleceu a palavra do rei, ou seja, quem manda aqui sou eu, faz o que eu estou mandando, não discuta. Joabe foi lá, fez o censo, trouxe o resultado. Deus ficou irado e as consequências vieram. Mas algo que Deus se agrada muito é quando o homem assume a sua responsabilidade diante dele. O próprio Davi vai reconhecer o seu pecado e vai dizer, Senhor, faça cair sobre mim, sobre a minha casa. Já tinha morrido 70 mil pessoas, 70 mil homens, por causa da peste que veio em decorrência daquele pecado. Mas ele assume a sua responsabilidade. Ele assume, ele diz, sou eu. E aí ele vai lá, compra a eira de Ornã, de Araúna, Deus manda ele lá, e é lá que ele vai construir um altar, apresentar o sacrifício. Araúna diz, está aí tudo, os bois, os carros. Davi diz, eu não posso apresentar a Deus sacrifício que não me custe nada, diga o preço que eu compro. E ele comprou, matou os bois, fez lá o sacrifício, e lá no Monte Moriá, e é o que vai ser lá na frente, onde ele vê o anjo do Senhor com a espada desembainhada, é onde vai ser construído mais tarde o tabernáculo, onde vai ser construído, melhor dizendo, o templo. Salomão vai construir o templo depois. Mas isso a gente continua na próxima aula. Na próxima aula vamos falar dos livros de Reis, tá bom? E depois os livros de Crônicas. Tenho certeza que você vai aprender muito. A Escritura não nos esconde nada, ela nos mostra tudo, tanto os acertos, as virtudes, quanto também os defeitos. Tudo isso com um propósito claro, Romanos capítulo 15, versículo 4, de nos ensinar e nos instruir. Então, nós temos que andar na presença do Senhor, vigiando, nos policiando, nos guardando, sem dar lugar ao diabo, perseverando na presença de Deus. Davi vai ser, sem dúvida, o maior rei da história de Israel e vai ser aquele que vai dar origem, ao Senhor Jesus. Se você ler a genealogia tanto de Mateus quanto de Lucas, o Senhor Jesus era descendente de Davi, o Messias havia sido profetizado que seria rei e ocuparia o trono de Davi, porque Davi era um homem, embora a Escritura narre esses pecados dele, o adultério, o censo, não tem nenhum outro que desabone. O Davi foi um adorador nato, colocava Deus em primeiro lugar, buscava, servia ao Senhor. Quando trouxe a Arca da Aliança, segundo Samuel 6, para Jerusalém, foi uma festa. Deus narra, a palavra narra tudo isso para nos ensinar, para nos instruir, tá? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou até aqui, deixa aí o teu joinha, o teu like para nos ajudar. Se ainda não é inscrito no canal, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações para receber as próximas aulas quando eu postar. E você também é convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra. Faça aí a tua oferta de amor, de
de gratidão, não é? Se esse curso de teologia tem te abençoado, a palavra tem te edificado, fortalecido, você é convidado, você não é obrigado a nada, Deus não obriga ninguém a nada, mas é convidado a contribuir com essa obra. Faça o teu depósito, a tua transferência aqui para o Banco Bradesco, para o Banco Itaú, para o Banco Santander e depois envie o recibo da transferência, do depósito, para esse número aqui do WhatsApp, que eu vou enviar para você em gratidão os e-books do pastor João Ribe Palharim, que vão edificar e abençoar a tua vida, tá? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus.